E eu sinto uma responsabilidade muito grande, talvez até hoje a maior que eu já tive, de trazer a palavra de Deus. Porque se você é sensível, você sabe em qual ambiente você entrou. Se você é sensível ao Espírito Santo, você sabe qual ambiente nós estamos hoje. E Ele já tinha preparado isso aqui, para que nós estivéssemos nesse dia. E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. E você já senta. Sabe, irmão, ontem eu estava ali junto com os meninos no culto, na praça. E eu vim ali exatamente para receber algo de Deus, para que eu pudesse trazer uma palavra. O Espírito Santo falou: você tem que ir lá. E eu estava ali e começou a chover um pouco, né? Nós continuamos ali, persistimos e ficamos ali. E o Espírito Santo veio e falou para mim, e é algo que tem trabalhado no meu coração, e talvez tenha a ver com a sua vida também. Porque eu venho ao longo da minha vida aprendendo que eu tenho que ter. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter uma boa casa, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter um ministério. E ontem o Espírito Santo ministrava na minha vida, falou: você não tem que ter, Tiago. Você tem que ser, Tiago. Você tem que ser igreja fora da igreja. Você tem que ser, Tiago. Está vendo tudo isso que está acontecendo aqui? Eles não têm nada, mas eles são a igreja. Nós ainda não temos uma igreja, mas nós somos a igreja. E o Espírito Santo ministrava no meu coração e falou: você não tem nada, você tem que ser. E eu fui ver o que é ser. E espera aí um pouquinho, que você vai entender. Substantivo de ser no dicionário diz ter identidade, característica ou propriedade. Ter identidade, característica ou propriedade. E eu falei: Deus, eu não quero pregar nada que seja diferente que tem sido liberado nesse altar. Deus, eu não quero pegar nada que seja de mim, porque eu não tenho nada. Mas eu quero ser aquilo que Ele me chamou. E é isso que nós vamos pregar essa noite. Não ter, mas ser. Você não tem que ter nada, você tem que ser alguém. Você não tem que ter um carro, você não tem que ter uma casa. Isso é bom, você vai ter. Mas primeiramente Deus quer que você seja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e no versículo de número 4. Nada melhor do que falar desse homem, esse grande homem de Deus. Atos capítulo 9, versículo de número 4. Deus é bom. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e ele caiu por terra, e ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegues. Levanta-te e entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, calados. Ouviram a voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, e não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. E o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunta-te de um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar até ele e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, e de todo o mal que ele tem feito, e os teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, e perante ao povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Pode se sentar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e louvar o nome dele, porque eu tenho certeza que começa um novo capítulo no meu ministério. Eu tenho certeza que começa um novo capítulo na sua vida. Não precisa chegar a dezembro para que Deus possa mudar essa situação. Não precisa chegar o 7 de setembro para que Deus possa mudar essa situação. A palavra de Deus vai nos dizer sobre este homem Saulo, que estava perseguindo o povo do caminho, ou o povo de Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer que este homem era um homem mau, era um homem que havia pedido cartas para prender o povo de Deus, para matar o povo de Deus. Era um homem que estava vendo Estevão ser apedrejado, mas esse homem estava vendo Estevão ser apedrejado, mas Estevão estava contemplando a glória de Deus. Saulo então naquele momento via um homem sendo morto, mas Estevão via a glória de Deus. E esse Saulo começa a seguir o povo do caminho, ele começa a perseguir o povo, e o povo fica atônito, com medo, e foge. Mas mal sabia esse Saulo que Deus tinha algo para fazer na sua vida. E isso muitas das vezes se encaixa à nossa vida, porque lá fora no mundo nós somos corajosos, nós enfrentamos muitas coisas, nós perseguimos algumas pessoas, e nós se achamos os bons lá fora. E é interessante que daí, quando nós viemos para a presença de Deus, nós se derramamos, pastores. Nós ouvimos de todo mundo muitas coisas e ficamos calados, porque se fosse outra hora nós não ficávamos calados, nós partimos para cima, ou nós tínhamos uma resposta imediata. E este Saulo não sabia o que estava para acontecer na sua vida, e ele está a caminho de Damasco para perseguir o povo de Deus, e vem uma luz muito forte sobre ele. Você conhece a história. E vem uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo cai em terra. Saulo nitidamente cai do cavalo. E Saulo caindo do cavalo, ele imediatamente não consegue ver mais nada. Porque, irmão, quem é do mundo sabe que parece que quando nós estamos do mundo, nós estamos cegos. Quem aqui já ficou nervoso, mas nervoso mesmo, irado, e fez algo que não era para ter feito, e depois falou: eu não sei, eu estava cego. Só eu? Parece que quando estamos nervosos e estamos lá no mundo, estamos cegos, não estamos vendo aonde o inimigo está nos levando.
Não estamos vendo aonde Ele quer nos levar. Ele quer matar, roubar e destruir. Sabe, Saulo não estava vendo o que ele estava fazendo, mas Saulo achava que ele estava certo. Lá fora nós também achávamos que estávamos certos. Lá fora nós achávamos o dono da razão, o dono da biqueira, o dono da rua de baixo, o dono da rua de cima, o dono do colégio, o dono da saída do colégio. Mas aí quando o Espírito Santo vem para a nossa vida, nós não somos mais dono de nada. Nós não temos mais nada. Porque lá fora nós tínhamos fama, tínhamos reconhecimento, tinha pessoa que tinha medo de nós, tínhamos amigos. Não que aqui nós não temos, nós temos amigos sim. Mas sabe o que acontece com Saulo? Ele fica 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Essa é a conversão de Saulo para ele virar Paulo. Porque Paulo achava que ele estava fazendo certo, mas o Senhor chama Saulo para ser Paulo, para viver o Evangelho, para ser o Evangelho. Assim como ele chamou Pedro: ei Pedro, você tem uns peixinhos aí, Pedro? Isso não é nada, Pedro. Você tem uns peixes, mas eu quero que você seja pescador de homens. Ei Pedro, os teus peixinhos não se compara a você ser um pescador de homens. E Paulo se achava o bom, porque Paulo era da escola de Gamaliel. Paulo era um cara muito entendido, um cara muito culto. Paulo era um cara muito sábio. Mas a sabedoria, se nós não soubermos usar, ela vira soberba. E Paulo era soberbo. A palavra de Deus diz que a sabedoria, ela procede à ruína. Salomão vai dizer que no final a sabedoria dele, que era tão sábia, que ele conquistou tantas coisas, foi vaidade. A sabedoria sem o Espírito Santo, ela é só sabedoria. Mas a sabedoria com o Espírito Santo, ela edifica, ela exorta, ela consola, ela transforma, ela restaura, ela resgata, ela impulsiona, ela faz nós andarmos num caminho diferente, meu irmão. E esse Saulo era muito sábio. E esse Saulo, eu creio que ele era um cara que não andava sozinho. Era um cara que arrastava pessoas com ele. Era um cara incentivador. Era um cara que talvez pessoas gostavam de estar do lado dele. Mas ele se encontrou sozinho na casa de Judas. Ele se encontrou cego na casa de Judas. Ele não bebeu, ele não comeu, porque ele não teve fome. E parece que quando nós voltamos ou viemos para o caminho do Senhor, parece que nós estamos sozinhos. Parece que até a nossa parentela nos abandonou. Parece que estamos com fome, com sede, mas é de algo diferente. Não entendemos, porque Deus está pronto a liberar um alimento diferente. E esse Ananias então chega, porque a palavra de Deus diz que Saulo já está orando, ele está de joelho orando, e ele tem essa visão que Ananias vinha até ele e ia colocar a mão sobre ele, e ele ia tornar a ver. E esse homem chega até a casa com temor, porque Saulo era um homem que se impunha, era um homem de autoridade, era um homem que muitos tinham medo. Mas esse homem coloca as mãos sobre Saulo, e como escama, diz a palavra de Deus, ele torna a ver. E é aqui que eu começo a pregar. E sabe o que o Senhor queria de Saulo? Saulo,
Ou Paulo agora. Paulo, você teve fama, você teve sabedoria, você teve cartas na mão, você teve autoridade, Saulo. Mas agora, Paulo, eu quero que você seja, agora você vai ser o Evangelho, Paulo. Agora, Paulo, você vai ser o Evangelho, Paulo. Agora, Paulo, eu vou te ensinar o quão é padecer pelo meu nome, Paulo. Agora, Paulo, eu vou começar a ensinar, porque você vai ser o Evangelho. Você vai ser um modelo de Evangelho para os gentios, Paulo. Agora, Paulo, você vai ser aquilo que você tentava ser, Paulo. Agora as pessoas vão te temer, Paulo, mas não é porque você mata, não. Mas não é porque você persegue. É porque você tem a minha autoridade para pegar. É porque você vai entrar em prisões. É porque você vai derrubar grilhões. É porque as portas do inferno não vão prevalecer. Então Paulo começa a ser o Evangelho. E Paulo se levanta e começa a ser o Evangelho. E Paulo tem algumas pessoas peculiares na vida dele, como Lucas, como Priscila e Áquila, como seu filho na fé, chamado Timóteo. Então Paulo começa a entender que ele ia sofrer pelo Evangelho. Então Paulo começa a entender que ele ia ser o Evangelho. E ele começa a se lembrar que ele tem algo que o perturba, chamado espinho na carne. Ei, Paulo, você perseguia, agora vão te perseguir. Ei, Paulo, você matava, agora vão tentar te matar. Ei, Paulo, você prendia, agora vão tentar te prender. Ei, Paulo, mas não se assuste, Paulo. Você não vai mais ter nada, agora você vai ser. Sabe o que acontece com Paulo? Ele tem um espinho na carne e ele ora. E esse espinho não sai. Essa coisa emotiva dele, ou seja, algo que o perturbasse, não sai. Não arranca, não tira. Mas eu creio que era para saber da onde ele foi tirado. Era para saber como foi a sua conversão. Era para saber como foi modificada a sua vida. Era para saber como foi transformada a sua vida. Ei, irmão, talvez você tenha um espinho na carne que te incomoda. Talvez você tenha algo que muitas das vezes não deixa você ir para frente. Mas nós fazemos disso um trampolim para o abismo, sendo que isso devia de ser um trampolim para o céu. E muitas das vezes nós voltamos naquele mesmo espinho, naquela mesma dificuldade, nós caímos. Naquela mesma coisa que nós caímos há anos ou há meses atrás, nós caímos de novo. E pode ser o seu espinho na carne. Só que esse Paulo, ele ora. E o Espírito Santo fala: não adianta você orar. A minha graça te basta. A minha graça, ela te aperfeiçoa nas suas fraquezas. Você está se achando fortão, Paulo, de novo? Você está se achando cara de novo, Paulo? Você está se achando bambambam de novo, Paulo? Ei, Paulo, o que eu tenho para te dar é graça. O que eu tenho para te liberar, Paulo, é o Evangelho da graça. O que eu tenho para te dar, Paulo, é algo que ninguém teve, Paulo. Aqueles que andaram comigo não tiveram essa oportunidade, Paulo. Ele fala: eu fui levado ao céu, não sei se no corpo ou fora do corpo. E eu vi coisas inefáveis, a quais os homens não é lícito falar. Ei, irmão, Deus quer revelar coisas a quais você nem pensa.
Esses dias eu estava dormindo e tive um sonho. E eu não consigo até hoje voltar a esse sonho. E eu me lembro que Deus falou uma palavra para mim, mas a palavra não era em português, não era em inglês. Eu não sei qual língua era. E era para mim levantar, escrever essa palavra e no outro dia ir pesquisar essa palavra. E você acha que o Saulo foi? Foi nada. E até hoje eu fico tentando voltar, rebobinar lá atrás para ver se eu consigo trazer essa palavra de novo. Meu Deus! Era uma palavra só. Não sei o que era, mas eu sei que era de Deus. Então esse Paulo, ele vê coisas que nenhum discípulo viu. Ele recebe o evangelho de uma forma que nem outro recebeu. Ele começa a ser igreja, porque ele vai em vários lugares. Ele vai em Corinto, estabelece igreja. Ele vai em Éfeso e estabelece igreja. Ele começa a ser um pregador da palavra. Ele começa a ser, porque ele não para em lugar nenhum. Ele perseguia, ele queria acabar com a igreja. E agora ele começa a estabelecer a igreja. O inimigo quis acabar com você, com a igreja que está dentro de você. Mas quando nós fazemos o mover ali, nós estabelecemos a igreja, nós somos a igreja. É por isso que nós tivemos que dar um breve período de para na nossa igreja. Porque eu creio que o Senhor falou, vocês não precisam ter, vocês têm que ser. Espera um pouquinho, vocês vão ter, mas vocês precisam ser. E sabe, irmão, o que mais muda em Paulo são as suas tomadas de decisões. São as suas limitações que ele vai entendendo que ele tem. Ele vai entendendo que na prisão ele podia ainda falar sobre Deus. Ele vai entendendo que na prisão ainda ele podia escrever uma carta e mandar para Timóteo. Ele podia ainda escrever uma carta e mandar para a igreja de Corinto. Ele podia ainda falar do amor de Deus. Irmão, nada limita a palavra de Deus. Nada limita a palavra de Deus. A perseguição pode vir, mas nada limita a nós de pregarmos a palavra de Deus. E esse Paulo começa a entender algumas coisas e começa a sofrer pelo evangelho. Ele fala, olha, se eu morrer é lucro. O viver é ganho, o morrer em Cristo é lucro. Que loucura, não é? No encerrar da sua carreira ele vai falar, eu combati um bom combate, eu guardei a fé, eu encerrei a carreira. Sabe, uma pessoa para falar isso, ela tem que estar convicta de quem ele serve. Ele tem que estar convicto de quem ele é. Porque Deus não chamou nós para ter, Deus chamou nós para sermos. Deus não chamou você para ter, jovens. Deus chamou você para ser jovem. Deus não chamou você para ter um ministério, Ele chamou para você ser um ministério. Deus não chamou vocês para ter o louvor, Ele chamou vocês para ser o louvor. Deus não chamou nós para sermos filhos do reino. Deus chamou você para ser, meu amado. Deus chamou você para ser algo que o mundo não quer que você seja. E é por isso que nós lutamos contra isso. Porque, irmão, a figura de Jesus Cristo, ela tem sido tão perseguida, tão vandalizada, tão banalizada, que nós temos que ser a representatividade dele. Que nós temos que representar a Ele. Pastor, mas eu não sou ninguém. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou evangelista, eu não sou ninguém, eu estou entrando agora, eu cheguei agora.
Irmão, Deus fez eu mudar aquilo que eu achava, que eu pensava de 12 anos de crente, 12 anos de achar que eu sou pastor, e eu não sou pastor. Eu tenho que ser pastor. Eu achava que o meu cargo, a minha unção era ter, e aonde que eu chegasse, eu ia ter algo. Nós não temos nada, nem os filhos são nossos. Ó pastor, não, eles são herança do Senhor. Nem os filhos são nossos, eles são herança do Senhor. E nós estamos preocupados em ter. Nós estamos numa corrida maluca em ter. Seja primeiro para ter depois. Seja quem Cristo quer que você seja. Seja verdadeiro. Seja amoroso. Seja compassível. Seja uma pessoa que ande em integridade. Seja uma pessoa que muda a sua família. Seja um jovem diferente para esses dias. Seja um marido diferente para sua esposa. Seja uma esposa diferente para o seu esposo. Seja um filho diferente para o seu pai. É por isso que nós somos sim uma igreja diferente. É porque Deus chamou nós para ser e nós nem sabemos como nós somos. Porque quem é, não fala que é. Quem tem, fala que tem. Quem é, deixa acontecer. Quem é, meu irmão, quem está em Cristo, quem sabe que está em Cristo, não precisa falar que está em Cristo. Não precisa estampar, não. As pessoas vão olhar e falar: você é? É como olharam para Pedro: oh, mas você não é um deles. Você se veste como ele, você anda como ele. E ele fala: eu não sou. É por isso que ele vai falar: eu sou o grande, eu sou. Porque se o grande é, os filhos também são. Você é. E Ele foi chamado você para ser sacerdócio, eleito, nação santa, povo adquirido. Vós sois. E por que o inimigo está falando que você não é? Sendo que você é. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é povo adquirido de Deus. Você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Você não é um zumbi, igual falam por aí. Eu me lembro, nós ficávamos na esquina na madrugada, Fernando. E eu, graças a Deus, noia eu nunca usei. Eu já usei outras coisas, mas a pedra eu nunca usei. E o Guilherme sabe bem disso. E as pessoas falavam: lá vai o zumbi. Ó o zumbi. Ó o zumbi para lá, ó o zumbi para cá. E zumbi nada mais é do que uma tipificação de uma pessoa morta. Mas Deus não nos chamou para ser pessoa morta. Deus nos chamou para ser pessoas vivas. Para andarmos vivos nele, para andarmos com Ele, para andarmos representando Ele. É por isso que ninguém entende, irmão. Ontem eu olhei ali, nós vindo da praça, encerrou, e daí nós falamos: vamos para a igreja, vamos. E eu falei para minha esposa: vamos embora, que amanhã eu tenho que pregar. E ela não está muito bem, eu falei: vamos embora. E daqui um pouco cadê minha filha? E eu sei que ela estava brincando na pracinha, a pracinha estava nessa direção. Falei: ela está lá, não está, ninguém achava ela nessa direção. Na direção da pracinha. Eu falei: meu Deus, cadê a menina? Será que foi lá no UPA? Falei: cadê ela?
Aí eu olhei para o outro lado, ela já estava do outro lado da rua, já tinha atravessado a rua com uma cadeira em cima da cabeça e descendo junto com a igreja. Eu falei: Deus, eu quero que ela seja, eu quero que ela seja, eu quero que ela busque a tua presença, eu quero que ela seja alguém na tua presença. É melhor estar aqui, irmão, do que estar lá no mundo. Deus chamou você para estar aqui e ser alguém aqui, para depois você ser alguém lá fora. Então não se preocupe se algumas coisas estão acontecendo na tua vida e tudo aquilo que você achou que ia ter, você não tem. Pastor, eu achei que eu ia ter. Eu achei que eu ia ter, pastor, mas não estou tendo nada, pastor. Irmão, você não está entendendo. Você não está tendo nada, mas você está sendo alguém. Talvez você não está ganhando nada, chave nenhuma você recebeu ainda. Mas talvez o Espírito Santo quer que as escamas caiam dos seus olhos e você olhe para dentro do espelho e veja quem você está se tornando. Eu amo isso, irmão. Eu amo ver a transformação das pessoas, pastora. E tem muita gente que eu olho e falo: cara, eu sei quem esse cara era, eu sei o que ele tinha, mas eu sei o que ele está se tornando agora. Eu sei quem ele está sendo. Eu sei quem ele está sendo. E talvez você não está vendo nada, irmão, mas Deus ele começa a trabalhar interiormente dentro de você. Interiormente algo tem mudado dentro de você e você não está entendendo. Talvez situações já era para você ter se exaltado, mas você não se exaltou. E foi o Espírito que estava dentro de você que te deu paciência. Talvez em outras situações, até mesmo dentro da tua casa, no teu casamento, já era para você ter chutado o balde, virado a lata. Mas o Espírito Santo falou: ei, eu estou aqui dentro, eu estou controlando as tuas emoções, eu estou controlando os teus pensamentos. Talvez em outras oportunidades, jovem, você poderia dizer: eu não quero mais, eu vou abandonar. Mas o Espírito Santo está dentro de você, segurando você e falando: segura mais um pouquinho, meu filho, que eu estou trabalhando dentro de você para você ser um jovem abençoado, para você ser um jovem para essa nação, para você ser um jovem que vai louvar o meu nome, para você ser um jovem que não vai pregar a palavra num púlpito, mas vai pregar a palavra dentro de uma faculdade, para você ser um jovem que vai pregar a palavra numa praça. Ei, mulher, segura um pouquinho, que talvez é algo da tua cabeça, é algo do teu sentimento, as tuas emoções estão à flor da pele. Mas ei, mulher, segura um pouco, que eu estou trabalhando dentro de você e você não está vendo. E é notório, irmão, que muitas das vezes Deus vai trabalhar com situações, como Ele teve que trabalhar com Paulo. Ele teve que trabalhar com Paulo daquela maneira, o cegando, o deixando sem fome, o deixando muitas das vezes calado. É notório que Deus vai trabalhar muitas das vezes dessa forma. Deus não vai trabalhar muitas das vezes nos dando nada. Deus vai trabalhar muitas das vezes no nosso caráter, no nosso egoísmo, naquilo que muitas das vezes aflorescia quando nós éramos do mundo. Ou você acha que nós aqui, os pastores, nós que estamos aqui, nós não temos as nossas emoções? Nós não temos que lidar com situações? Mas o Espírito vem e fala: calma, calma, se controla, se segura,
Calma. Não se precipita. Não adianta as coisas. Era para ser daquela maneira, irmão, na vida de Saulo. Pois ele teve que voltar mais uma vez para falar para Pedro, para ele apacentar as ovelhas. E se ele tiver que voltar mais uma vez para falar para você apacentar as ovelhas, ele vai voltar. Mas ele vai te constranger. Ele vai vir com amor, mas ele vai falar: olha, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Olha, você me ama mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Sabe, irmão, eu não estou aqui pregando para você algo que eu não vivo, e eu vivo isso. E é tão difícil você viver uma inconstância, porque eu sou sincero em falar, era para mim fazer mais, e eu vejo que as pessoas olham para mim e falam: você pode mais. E eu louvo a Deus porque não tem nenhum Saulo me perseguindo. Porque se fosse antigamente, tinha um Saulo me perseguindo. Mas Deus sabe que você pode fazer mais. Você pode orar mais um pouquinho. Você pode ser mais um pouquinho na presença dEle. Sabe o que é ser mais? E ontem eu vi o que é ser mais. É você estar lá na chuva, num culto, e daqui um pouco acabar o culto, você vir para a igreja e começar outro culto. É ser mais. É poder, é querer mais. É o Espírito Santo te incentivando a querer mais dele, a buscar mais dele, a ser mais ele, a ser mais parecido com ele, irmão. Porque à medida em qual nós vamos sendo mais parecido com ele, nós vamos eliminando o velho homem, nós vamos eliminando as coisas mundanas. Ei, irmão, se coloca de pé. É por isso que ele te chamou para ser. Porque à medida que você vai sendo como ele é, à medida em que você vai sendo como ele é, você vai entendendo. E esse Paulo vai entendendo as prisões, esse Paulo vai entendendo as perseguições, esse Paulo vai entendendo o seu ministério sendo forjado dentro de prisões. Esse Paulo vai entendendo o seu ministério sendo forjado no espinho da carne, nas suas emoções querendo aflorescer dentro da pele. Mas a alegria vem de manhã. Ah, o Saulo quer sair para fora, mas o Paulo não deixa. E não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel. Aguenta aí, meu irmão, aguenta aí, minha irmã. Deus está te chamando você para algo diferente nesses dias. Deus está te chamando para você ser uma pessoa diferente nesses dias. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, você quer ser mesmo? Deus de promessa. Você quer ser? Você quer ter ou você quer ser? Se você quer ser, essa é a oportunidade.